Sabe, um dos maiores inimigos da fé é o medo. Um dos maiores inimigos da fé é o medo. É o medo que paralisa as pessoas. É o medo que impede as pessoas de fazer aquilo que deveria de ser feito. É um medo que trava muitos de dar o passo que deveria de ser dado. Ontem nós estávamos na nossa célula familiar. Todo sábado eu tenho uma célula na minha casa, e o meu netinho, o Arthur, estava lá brincando com a minha nora, com a Denilza lá, e ela, motivando ele a engatinhar. Ele jogou o chocalhozinho para lá, e ele com medo. E o que faz a diferença ali, eu vendo ela ali, vai meu filho, vai lá, pega, faz. O que faz a diferença para uma pessoa vencer o medo, são pessoas que te ajudam a isso, são palavras que te ajudam a isso. Por isso eu acredito que essa série é muito importante, porque você vir aqui, é Deus usando alguém para falar para você, vai lá que você consegue, vai lá que você vai pegar o prêmio, vai lá que você vai alcançar o que você está sonhando, vai lá. Muito importante você vir aqui. Para vencer o medo, você precisa de ouvir palavras que vão gerar em você coragem. E eu posso dizer sem medo de errar, o que acontece aqui, nas mensagens que são ministradas desse altar, são palavras que vêm de Deus para alimentar a sua coragem e a sua fé. Vamos ler o texto da mensagem de hoje, que está em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Mateus 14, 22, a palavra de Deus diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos, eles entrassem no barco e fossem adiante para uma outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco ele estava já no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento ele lhe era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: meu Deus, é um fantasma. Então eles gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não temam. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse para Pedro: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, ele teve o quê? Ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, me salva. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: nossa, esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram a Genezaré. Bom, queridos, esse texto ele nos mostra aqui duas situações onde a fé é colocada em ação e algo sobrenatural se manifesta. Duas situações onde a fé é colocada em ação e algo sobrenatural acontece. A primeira é quando Pedro ele vai andando sobre as águas ao encontro de Jesus. Jesus já estava andando em cima do mar e ele chamou Pedro. Pedro vai andando ali, meu Deus do céu, que coisa! O Pedro foi andando sobre as águas. E a segunda foi aquela grande tempestade. Diz em um outro evangelho que Jesus
ele liberou uma palavra para que a tempestade ela acalmasse. Então, aquela tempestade, com uma pequena palavra, ela acalma. Meu Deus, sobrenatural acontecendo. Se nós pararmos para imaginar, na nossa vida, nós temos tantas situações que precisamos de um sobrenatural desse, gente. Nós temos tantas situações na nossa vida que o que nós esperávamos era, um sobrenatural para transformar um casamento que há muito tempo vem vivendo uma tempestade e está a ponto de entrar no divórcio. Só um sobrenatural para acalmar isso. É um sobrenatural para libertar uma pessoa que nós amamos, a nossa família, que está aprisionada no vício, nas drogas, há ano. Puxa vida, o sobrenatural de Deus para mudar essa pessoa que está com o coração duro, gelado, frio. Só um sobrenatural de Deus. É um sobrenatural de Deus para mudar a história, a realidade financeira de uma pessoa que está arruinada, afundou a empresa, o trabalho, perdeu. Meu Deus, eu precisava de um sobrenatural de Deus para mudar a minha história. Será que é possível eu viver esse sobrenatural? A Bíblia mostra que sim. O que nós precisamos é aprender a colocar a fé em ação para que esse sobrenatural se manifeste. O que precisamos é utilizar o poder da fé e saber colocar esse poder em ação. Pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu coloco a minha fé em ação? Bom, vamos pegar aqui nesse texto mesmo, Jesus. Eu acredito que esse texto está na Bíblia porque Jesus quer trazer ensinamentos sobre fé nesse texto. Olha o que pode atrapalhar a nossa vida de colocar a fé em ação. A primeira coisa que pode nos atrapalhar, que nós precisamos fazer para conseguir colocar a fé em ação, é vencer os fantasmas imaginários que trazem medo para nós. No versículo de número 26, diz de que quando eles viram Jesus ali em cima da água, eles acharam de que Jesus, ele era um fantasma. Não tinha nada a ver com fantasma. Mas quando eles pensaram que era um fantasma, então eles já começaram a receber no seu coração a semente do medo. Eles já começaram a receber ali, a ligar um dispositivozinho que todos nós temos dentro, que é a atenção para o medo. Ligou, olha, fica alerta e ao mesmo tempo com medo. E eles começaram a ver fantasma aonde não existia. Se você quer colocar a fé em ação, você vai precisar de identificar quais são os fantasmas que não existem. São fantasmas imaginários, é uma série de coisas que vem e enche seu coração, que esfria você, desanima a sua fé, e são coisas que não existem, não são reais. É apenas fruto da sua imaginação, e isso traz para você medo, preocupação, ansiedade. São coisas de que nunca aconteceram, não estão acontecendo e possivelmente nunca vão acontecer. Mas elas estão dentro de você aqui, e elas estão crescendo cada vez mais, impedindo você de colocar a sua fé em ação. Elas estão impedindo você de manifestar a fé. Porque quando o medo cresce, a fé diminui. Se o medo cresce, a fé diminui. Quais são os fantasmas imaginários? São vários. Eu vou falar aqui de alguns. Existem fantasmas de coisas que aconteceram no passado, já aconteceram lá atrás, e até hoje isso vai assombrando você, e você fica, será que vai acontecer de novo? Será que eu vou sofrer de novo? Será? E é algo que está atrapalhando você de dar um passo, esse passo ele vai trazer para você vitória, ele vai trazer para você colheita, ele vai trazer para você bênção, mas você não dá o passo, porque você fica sendo assombrado pelo fantasma de algo que deu errado lá atrás. E aí você fica pensando, de novo vou me decepcionar, de novo vou me machucar, de novo vou quebrar a cara, não vou fazer nada. Você fica paralisado, e Deus está falando, vem,
Jesus está falando: vem, dê esse passo, vem, tenha coragem, vem, coloca a sua fé em ação. Você até escuta a voz de Deus, mas o fantasma parece que ele cresce, e ele fala para você alimentar o medo. Fique com medo. Sabe, querido, eu vejo que o Pedro, ele foi encorajado por Jesus a não olhar o fantasma. Jesus falou: não é fantasma, sou eu. Não tem fantasma, eu estou te chamando para um desafio. Todas as vezes que você sentir, escute, pegue isso aqui, que você sentir de que tem muito fantasma, você está muito medo, muito preocupado, tente no meio disso daí tudo, identificar o que Jesus está chamando você para fazer. Ele está te chamando para fazer algo, Ele está te chamando para dar um passo de fé, Ele está te chamando para dar um passo de ousadia. Não olhe os fantasmas, olhe Jesus. Quem pode dizer um amém sobre isso aí? Segundo ensinamento desse texto, se eu quero colocar a minha fé em ação para viver um sobrenatural numa área onde eu estou precisando, além de eliminar os fantasmas, o que mais eu preciso fazer? Pare de ficar focando no problema e comece a focar na solução. Você está olhando muitos problemas à sua volta. Sabe o que foi que fez os discípulos eles ficarem tomados de medo? Eles olharam muito, ficaram olhando muito a tempestade, ficaram olhando muito o mar, e aí foram tomados por medo. Você talvez está olhando muito para os problemas, e você só vê problema. Você está acordando e falando assim: eu tenho problema na família, eu tenho problema na saúde, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema na igreja, eu estou cheio de problema na minha cabeça. Você não vê solução nenhuma para nada, você só enxerga problema. Então, se você só vê problemas, você vai ser tomado pelo medo, e o medo é o maior inimigo da fé. Jesus falou para os discípulos ali, olha, na hora que eles estavam apavorados, cheios de medos, Jesus falou: não temam, tenham bom ânimo, sou eu. Quando Jesus falou para eles: não temam, tenham bom ânimo, sou eu, Jesus estava dizendo: pare de olhar para o mar, pare de olhar para a tempestade, olhem para mim, eu sou a solução. Venham ao meu encontro, busquem a minha presença, conversem comigo. Será que você ainda não entendeu de que Jesus é a solução? Jesus, você está olhando muito para o problema, mas você não para orar a Jesus, você não para ler a Bíblia e entender o que Jesus quer falar com você. Você não está vendo Jesus agir e dar livramentos de coisas que poderiam estar muito pior na sua vida. Você não consegue enxergar essas coisas, porque você está olhando muito para os problemas. E a solução, ela está muito perto de você, só que você só vai conseguir desfrutar da solução a hora que você parar de focar nos problemas. Esquece os problemas. Pastor, como eu não consigo? Esquece. Acorda de manhã e antes de ficar pensando: eu tenho isso, aí quanto problema, começa a agradecer a Deus pelas coisas que Deus tem te dado, começa a agradecer a Deus pela sua vida, começa a agradecer a Deus porque você está com saúde, começa a agradecer a Deus porque você tem um teto para morar. Você fala: Deus, tu és maravilhoso. Experimenta fazer isso para ver como você não vai esquecer dos problemas. E aí você esquece dos problemas e coloca o seu foco na solução. Se nós olharmos o Pedro, ele começa a olhar para Jesus. Jesus falou: não temam, tenham bom ânimo, sou eu. E o Pedro falou: é mesmo, é o Senhor. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Então Pedro vai. Só que quando Pedro dá alguns passos,
ele começa a olhar para o mar de novo. Ele tira os olhos de Jesus, ele tira os olhos da solução e ele volta a olhar para os problemas. Como que isso acontece com a gente? Iniciamos uma caminhada e a gente está cheio de fé. Não, agora eu vou. Agora eu vou. Não, agora. Quem que já falou assim? Agora eu estou firme, pastor. Agora, aleluia. Quem já falou isso aqui? E é verdade, nós temos a fé no início. Agora a gente vai. Só que quando chega no meio do caminho, a gente dá um passo, 2 passos, 3 passos. A gente começa a ver aqui, a onda faz barulho, o vento. Aí a gente começa a olhar, aí a gente tira o olhar de Jesus e volta a olhar para os problemas. Ai. Sabe, queridos, muitas pessoas deixam de viver o melhor de Deus porque pararam de olhar para Jesus. No início estavam olhando, mas a caminhada foi avançando e aí elas voltaram a focar nos problemas. Ainda tem gente que fala meio assim, na época que eu não tinha Jesus, não tinha nada desses problemas. Tinha sim. Era porque você não tinha experimentado, você não tinha comparação. Então você, quando começa a caminhar com Jesus, você começa a ter um tempo maravilhoso, um tempo de refrigério. Mas o mar sempre existiu. As tempestades, elas estão aí, horas vêm e horas vão. O problema é que você não tinha uma medida de comparação. Agora você tem, você sabe o que é bom. Aí quando vem a tempestade, que é normal, que vem e vai para a vida de cada um, você olha e fala assim, tá vendo aqui, ó, antigamente eu não tinha isso. Tinha sim, talvez até pior. Mas posso te falar? Não fique olhando para a tempestade, senão você volta a afundar. Não fique focando na tempestade, senão você deixa de experimentar o sobrenatural de Deus. Algumas pessoas, elas param por causa das tempestades, e é interessante que outras pessoas, elas nem param por causa das tempestades, elas param por causa de outras pessoas. Você já viu isso? É gente que ela começou a caminhada dela de fé, não, eu vou, Jesus está chamando, eu vou. Aí quando chega no meio do caminho, ela lidar bem com o barulho da tempestade, mas ela não consegue lidar bem com o barulho das pessoas. Então ela começa a olhar, aquela pessoa ali errou aquilo, aquela outra errou aquilo, e você ouviu falar o que o outro fez, e o outro, aí ela começa, ela não era abalada pela tempestade, mas ela é abalada pelo que ela vê e pelo que ela ouve das pessoas. Ela tira o olhar dela de Jesus, começa a olhar para as pessoas e começa a afundar. Eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que elas afundaram na fé, que elas abandonaram a Jesus, porque pararam de olhar para Ele e começaram a olhar para o erro das pessoas, e começaram a olhar para a falha das pessoas, que acontece, é igualzinho a tempestade, faz parte da vida, as pessoas falham, as pessoas erram, mas isso nunca pode atrapalhar o meu olhar de estar centrado em Jesus, porque é Jesus que me faz experimentar o sobrenatural, é Jesus que mantém a minha fé de pé, é Jesus que me faz andar sobre as águas, é Jesus que me dá o livramento que eu preciso, é Jesus, o segredo é Jesus. O que mais aprendemos nesse texto? Para eu experimentar o sobrenatural, eu vejo que os discípulos, eles, depois que Pedro andou sobre as águas, que Jesus segurou Pedro, Jesus entrou no barco dos discípulos, a tempestade ela foi acalmada depois que Jesus entrou no barco com eles. Olha que coisa maravilhosa aqui. Quer ter fé para aplicar na sua vida e viver o sobrenatural constantemente? Chame Jesus para entrar no seu barco. Não apenas chame Ele quando Ele estiver fora do seu barco.
Os discípulos chamaram Jesus: vem para cá. Algumas pessoas usam Jesus apenas para dar livramento para ela. Ela tem problema no casamento, corre para a igreja: Jesus me livra, Jesus me livra. Aí Jesus resolveu o problema no casamento e ela vai lá e some. Tem um problema, uma luta financeira, uma luta no trabalho, vai orar todo dia bota o joelhinho no chão: Jesus me abençoa, Jesus. Resolveu o problema, ela esquece Jesus. Até vem na igreja, mas não ora mais todo dia. Ao invés de usar Jesus como salva-vidas no momento da tribulação, eu preciso usar Jesus como o guia definitivo do barco da minha vida. É Ele que guia, Ele está dentro do meu barco, Ele está dentro da minha vida, Ele faz parte da minha vida. Você pegou isso? É convidar Jesus para fazer parte da minha vida, e não apenas me socorrer na hora que eu preciso. Não, isso não funciona. Há uma diferença de eu chamar Ele quando o meu barco estiver afundando e Ele está ali sendo o piloto do meu barco, dirigindo o barco, sendo o condutor da minha vida. Há uma diferença. Então foi isso que os discípulos fizeram. Se Jesus fizer parte do seu barco, não existe tempestade que vá afundá-lo. Não existe. Gosto muito do Salmo 91 hoje pela manhã. Estou sempre recitando ele em voz alta. Diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É descansar debaixo da sombra do Onipotente. É descansar debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque a minha vida é dele. A minha vida é dirigida por Ele, é governada por Ele. Você entende isso? O que mais nós podemos fazer para colocar a nossa fé em ação e desfrutar do sobrenatural? Não se intimide com as tempestades, nunca, não se intimide. Sabe, as tempestades, elas podem tentar intimidar você, e essa intimidação é para você encolher, sabe? A tempestade cresce e você encolhe. Não se intimide. O apóstolo Paulo, ele disse que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Ele diz de que Deus, Ele era o centro da sua vida, e por isso qualquer desafio, ele era mais forte, ele era maior. Davi, quando luta contra o gigante Golias, ele se coloca, ele é ali o pequenininho, mas ele se coloca como algo maior. Por quê? Porque Deus estava à frente dele, porque Deus era quem conduzia a vida dele. Então não tem como eu ser intimidado por um gigante, não tem como eu ser intimidado por tempestade, não tem como eu ser intimidado por luta no casamento, por luta financeira. Eu tenho um Deus que é maior do que tudo isso, e Ele habita dentro de mim. Então nada vai me intimidar. Eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou aplicar a fé, e no final vou desfrutar do sobrenatural de Deus, porque eu não fui intimidado pelas tempestades da vida. O versículo de número 28 e 29 diz assim, isso aqui eu quero que você grave muito hoje. Respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. Pedro, descendo então do barco, andou sobre as águas e foi para ir ter com Jesus. A manifestação da fé, cadê a imagem daqui, queridos? Tiraram a imagem daqui porque apagou aí? A manifestação da fé, eu colocar a fé em ação, significa eu fazer alguma coisa, eu ter uma atitude. Eu ia mostrar, acho que você gravou aqui a imagem. É o cara que está ali de olhos fechados, e ele está no meio de um precipício, e Deus está falando: vem. Mas meu Deus, como é que vai ser? Eu não estou enxergando nada. Mas Deus está falando: vem.
Foi isso que Jesus falou para o Pedro. Vem, Pedro. Colocar a fé em ação é ter uma atitude onde as pessoas que estão à nossa volta vão falar: você é maluco! Você é doido de fazer uma coisa dessa? Como é que você consegue isso? É colocar a fé em ação. É ter uma atitude que vai surpreender as pessoas. É ter uma atitude que eu não tenho explicação lógica do porquê que eu fiz aquilo. Mas você fez como? Eu fiz na fé. Você está entendendo isso? Na fé. Isso é muito louco. O Pedro, quando recebeu o chamado de Jesus: vem, Pedro! O Pedro desceu do barco, ele foi lá. E ele fez. Conforme já falei algumas vezes, menosprezamos o Pedro, que ele teve medo e começou a afundar. Só que muitas pessoas não afundam porque nem tiveram a coragem de dar o primeiro passo. O Pedro deu o primeiro passo, mesmo sem conseguir ver como que ele iria conseguir se manter firme em cima das águas. Ele vai lá e ele dá o primeiro passo. Fé é você fazer aquilo que você não está vendo, você não tem possibilidade de conseguir aquilo dar certo, mas o negócio vai lá e dá. Você não vê, mas você crê. A atitude da fé é você começar a fazer algo que Deus está mandando você começar a fazer, sem você nem entender como é que vai ser o negócio. Você pode dizer um ai, 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 meu irmão, eu não sei, mas Deus está mandando algumas pessoas aqui a fazer, a botar para fora, a iniciar. Não é algo que venha do homem, mas é algo que vem de Deus. Você sente o seu coração aqui, ó, e é como se Jesus estivesse falando com Pedro: vem. Mas como é que vai ser? Vem, Pedro. Pisa na água, vem. Isso é colocar a fé em ação. Eu sinto muito que nós precisamos dar o primeiro passo, gente. Existem coisas que Deus está falando conosco já há muito tempo, e tudo que Ele espera de nós, primeiros passos. Você talvez está querendo enxergar como é que vai ser o 10º passo, o 15º passo, o 20º passo. Deus está falando: você só precisa enxergar os 3 primeiros. Em alguns casos até só o primeiro. E dê o primeiro passo. Como é que vai ser o 5º? O 5º é outro sobrenatural que eu vou fazer na sua vida. Diga aleluia. Você pode abrir o braço assim, não dá para você tocar no seu irmão, mas dá uma balançada para ele e falar assim: irmão, dê logo esses primeiros passos. Fala para ele: dê logo isso daí, vai lá. Oh, meu Deus. Fala para ele assim: coloca o pé logo dentro da água. Fala para ele: coloca o pé dentro da água, irmão. Posso falar uma coisa para você aqui? Está na hora de você parar de ficar falando o que vai fazer e começar de fato a fazer o que você está falando há muito tempo, mas não fez. Você só fica falando: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Para de falar e faça de verdade. Diga ai, ai, ai. Você já pensou se o Pedro fica ensaiando? Jesus está chamando: vem, Pedro. O Pedro fala: ó, eu vou, hein, Jesus. Eu vou, hein. Jesus, eu estou quase indo. Ô, Jesus, eu vou, hein. Que coisa doida. Ô, Jesus, mais um pouquinho eu vou. Só espera mais um pouquinho. Deixa eu sentir um pouquinho mais aqui. Eu vou. Nada, meu irmão. Vem, Pedro. Eu vou. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Eu vou. Você pode dizer para Deus assim: Deus, eu vou. Diga mais forte: Deus, eu vou. Eita, é colocar a fé em ação, irmão. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é muito forte. Muitas coisas na minha vida. Muitas coisas na minha vida eu experimentei.
Muitos milagres eu vivenciei, porque quando Deus falou, coloca o pé dentro d'água, eu coloquei. A mesma coisa que Deus fez e continua fazendo comigo, Ele também está fazendo com você. Que você precisa responder para você mesmo você está colocando o pé dentro da água e indo fazer? E ele disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Vou finalizar com esse pedaço. Acho que eu vou descer um pouquinho para conversar com vocês. Dá tempo, né? Posso conversar aqui pertinho, sem aproximar muito, mas só para eu poder ficar aqui pertinho de vocês aqui. Vocês recebem isso? Diga amém. Então Pedro foi, ele botou o pé dentro da água, andou em cima da água e foi ter com Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Todo sobrenatural de Deus que você vai experimentar, seja ele na sua vida financeira, na sua saúde, seja ele no seu casamento, seja ele no seu trabalho, em qual área for, todo sobrenatural de Deus que você vai experimentar, ele tem que aproximar você de Jesus. Porque se você está pedindo para Deus um sobrenatural, em que esse sobrenatural ele vai afastar você de Jesus, você vai afundar. A primeira coisa que você precisa saber, para você dar o passo, é isso aqui. Quando eu viver esse sobrenatural, vai me aproximar mais de Jesus ou vai me afastar mais de Jesus? Porque se isso for aproximar você de Jesus, bota o pé dentro d'água. Bota o pé dentro d'água. Por favor, fica de pé que nós vamos orar. Bota o pé dentro da água. Bota o pé dentro da água. Irmãos, eu vou orar com você, mas vou orar com você aí no seu lugar. Não vou convidar você para vir aqui na frente. Porque o passo, escute só, o passo que você iria dar para vir aqui na frente, você vai substituir pelo passo que você vai dar amanhã para resolver o que precisa ser resolvido. Então eu vou orar com você no seu lugar e amanhã você vai dar o passo que tem que dar. Amém? Bota a mão no seu coração. E eu quero que você esteja orando nessa hora, pelo desafio que você está enfrentando, pela área da vida em que você precisa de um sobrenatural. Você vai orar nessa hora.